Paz do Senhor mais uma vez para os amados irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez aqui, gravando esse áudio, pastor Fábio, do grupo de escatologia, para nós meditarmos aqui, resumirmos as 70 semanas de Daniel. Bom, 70 semanas de Daniel é uma palavra que Deus revelara a Daniel sobre Israel. Isso é importante ressaltar. Vamos ler aqui Daniel, capítulo 9, verso 24. O anjo, então, Gabriel, vai explicar para Daniel. Foi dito para Gabriel. Gabriel explica para ele sobre isso. E Gabriel começa a explicar. E a partir do verso 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo, ou em algumas traduções, o Santo dos Santos. Então, sobre quem esta palavra das 70 semanas está determinada? Sobre Israel, ok? Vamos lá de novo, verso 24, capítulo 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual é a cidade de Daniel? Jerusalém, não era Rio de Janeiro. Não era São Paulo, não era Brasília, não era Estados Unidos, não era Nova York, tá? Não era a Bíblia, nós temos que ler de uma visão, tá? Partindo de um princípio de que ela foi escrita para o povo do Oriente, para o povo de Deus, não foi escrita para nós, ok? Nós somos jambuzeiros enxertados, nós não somos a oliveira original, nós somos enxertos. Está lá descrito, onde Paulo escreveu em Romanos 11. Então, muitas pessoas pegam erradamente esta palavra para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, quando na verdade o texto está bem claro: 70 semanas está determinado sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? É o povo do Brasil? Como os pós-tribulacionistas querem aplicar esta palavra à igreja, quando na verdade o Brasil nem existia, né? Israel. Hoje nós não somos Israel espiritual. Israel deixou de ser Israel, porque o povo de Deus, de Israel, ainda existe, ok? Por que ainda existe? Porque Paulo diz: eu também sou hebreu, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, não é isso? Por que ele falou para Elias: ainda reservei 7 mil varões que não dobraram seu joelho para Baal? Então, em Romanos capítulo 11, Paulo explica isso bem direitinho, que todo Israel então será salvo. Então, temos que entender o que Deus está falando para Israel, o que Deus está falando para a igreja, tá? Então, aqui o texto está falando que Deus está falando para Israel. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Qual a santa cidade? Jerusalém. Para quê? Para cessar a transgressão. Como assim cessar as transgressões? E dar fim ao pecado. Será que vai chegar um dia que Deus vai dar o fim ao pecado? Claro que Deus vai dar o fim ao pecado, vai cessar as transgressões. Vai expiar a iniquidade? Vai trazer justiça eterna? Vai. Quando que ele vai fazer isso? Quando Israel receber Jesus. Em Romanos 11, 29, Paulo diz: não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos. Por quê? Porque o endurecimento de Israel veio em parte até que todos os gentios, a plenitude dos gentios, haja entrado. Então todo Israel será salvo. Então quando é que vai haver a expiação da iniquidade? Hein? Quando é que vai haver o fim dos pecados? Quando Israel até que enfim receber Jesus, reconhecê-lo como o Messias, reconhecer Yeshua, o Mashiach, Jesus Cristo, o Messias, como o Salvador, como aquele que veio para salvar. Então vai haver a expiação da iniquidade. Vai ser selado, ou seja, vai ser fechada a visão. Quando é selada a visão, está dizendo que essa visão vai ser complementada, aquele rolo se fecha, se sela, e Deus fala: não, essa parte aqui está selada. Ok? Para ungir o Santíssimo, que é o próprio Senhor Jesus. Ok? Aí o verso 25 diz: aí vai começar agora a falar sobre as 70 semanas. Por quê? Daniel, nesse capítulo, ele ora a Deus, porque ele entende pelos livros, ou seja, pelas profecias de Jeremias, que o povo iria ficar no cativeiro dos 70 anos. E aí Deus vai falar para ele que esses 70 anos, na verdade, aconteceu literalmente, ou iria acontecer, o povo iria ficar 70 anos, mas seria, na verdade, 70 semanas proféticas que o povo passaria sobre o que aconteceria sobre Israel. Não é para quê que acontecia essa 70 semanas? Para expiar iniquidades. É o tempo determinado que Deus aqui está relatando. Então, no verso 25, ele diz que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haveria 7 semanas. Então, desde a ordem que quando acabasse os 70 anos de cativeiro,
ia sair uma ordem para que o povo voltasse e edificasse Jerusalém. Então, até o povo acabar de edificar esta cidade, aconteceria 7 semanas. Cada semana tem 7 anos. Então, 7 vezes 7 anos dá 49 anos. Então, esses 49 anos foi exatamente o que se cumpriu. Desde a ordem de sair, da saída do povo, da Babilônia, tá? Em que o rei Ciro dá ordem para que o povo voltasse e construísse. É por isso que aqui mais na frente que vai dizer que esses muros iam se reedificar em tempos angustiosos. Você vê, nós vemos Neemias edificando os muros, a cidade, juntamente com Esdras, em tempos angustiosos para o povo. O povo passou muita provação para conseguir edificar tudo aquilo. Então se cumpre de forma literal essa primeira parte das 70 semanas. Ela se cumpre em 3 partes, que vai ser 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Então nós vemos aqui 7 semanas cumprindo, desde a saída do povo de Israel do cativeiro até restaurar a cidade. Aí no verso 25 ainda diz 62 semanas, e 62 semanas o muro será edificado em tempos angustiosos, e depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, não para si mesmo. Então, depois dessa edificação dos muros, que acontece em 7 semanas, que são 49 anos, vem cumprir-se mais 62 semanas. 62 semanas dá 434 anos, na verdade, né? Essas 62 semanas, que são 62 vezes 7 anos, tá? Acontece desde que o povo acaba de edificar Jerusalém até ser tirado o Messias. Quando é que o Messias é tirado? Quando Jesus morre. Quando Jesus morre, se cumpre essa segunda fase das 62 semanas. Só que quando Jesus morre na cruz, tá? O texto aqui mesmo disse que ele será tirado, mas não para si mesmo. Não é? Ou seja, não é que mataram ele, ele mesmo entregou a sua vida por nós. Aí, o que vai acontecer? Aqui há um congelamento. Aqui há uma pausa no tempo de Deus tratar com Israel. Com quem que Deus estava tratando nos 70 anos do cativeiro, nas 7 semanas em que o povo edifica a cidade, nas 62 semanas em que Jesus veio e morreu. Jesus ele veio para os judeus, né? São João 1 diz que o Senhor Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quanto receberam deu deles poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Jesus ele não veio para nós, que somos gentios, Jesus veio para os povos judeus. Tá? Em São João 4, Jesus diz: a salvação vem dos judeus. Quando uma mulher sirofenícia vem pedir a Jesus, Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela insiste, Jesus fala: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho. E ela se humilha para Jesus e fala assim: até os cachorrinhos comem dos migalhas que caem na mesa do Senhor. Então Jesus ali abençoa, mostrando também que mais na frente ele ia abrir essa misericórdia para nós que somos gentios. Então, no verso 26, a partir do verso 25, no final do 25, há um congelamento. Tá? As semanas param de se contar. As semanas vão voltar a se contar no verso 27, quando o príncipe que há de vir virá, que é o anticristo. Então, já vamos chegar lá, na parte do anticristo, na última semana. Qual semana que nós estamos hoje, irmão? Nós estamos na semana 7, mais 62 semanas vai dar 69 semanas. Já se cumpriu dessas 70 semanas, 69 semanas proféticas já se cumpriram. Tá? Falta começar a contar a última semana, que serão de 7 anos. Aí eu te faço uma pergunta: Deus tratou com os gentios ou com Israel no tempo das 69 semanas? Certamente Deus tratou com Israel. Então a última semana será tempo de Deus tratar novamente com Israel, não com os gentios, não com a igreja. Então a igreja ela não passa pela grande tribulação simplesmente por este fato. Porque se até agora, as 70 semanas, 69, Deus tratou com Israel, por que Deus trataria a última semana com a igreja, com os gentios? Não. 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre a igreja? Sobre o gentio? Não. Sobre o teu povo, Daniel, sobre a tua santa cidade. 70 semanas que inclui-se o tempo da grande tribulação, está determinado sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre a santa cidade. Sendo assim, aqui também no verso 26, tá? Está falando sobre um povo que viria, né, o príncipe do povo que há de vir destruir a cidade, o santuário, o seu fim será como inundação e haverá guerras, estão determinadas soluções. Verso 27, e ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Então aqui, no versículo 27 do capítulo 9, é o momento em que começa a grande tribulação. Por quê? É o momento em que haverá um príncipe que ele vai firmar uma aliança com muitos por 1 semana. Essa é a última semana descrita aqui. Nessa última semana são de 7 anos. Esse príncipe ele vai fazer uma aliança, provavelmente de paz, não é, com muitos, ou ele vai fazer algum acordo
tá? Provavelmente relacionado a Israel e aquelas regiões em que há conflitos e guerra com Israel. E nesse período de uma semana, o texto aqui está dizendo que na metade da semana, ou seja, depois de 3 anos e meio, ele vai cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre as aras da abominação virá o assolador. Isso está consumado e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que este versículo aqui está dizendo é que quando o anticristo vier e fizer uma aliança com muitos, inclusive com Israel, para cessar a guerra no Oriente Médio, provavelmente ele vai promover uma paz, entre aspas, né, uma paz fictícia entre Israel e muçulmanos, coisas que aos nossos olhos hoje é impossível, mas de alguma forma ele vai fazer. E neste momento que ele fizer isso, ele vai fazer mais ou menos o que Tito fez, né, no ano 70 depois de Cristo, que ele falou que os judeus não precisavam fugir, podiam ficar tranquilos, então os judeus ficaram desapercebidos e eles foram lá e mataram centenas e milhares de judeus. Então ele vai deixar o povo desapercebido, o povo será, então depois de 3 anos e meio, começará a perseguição. Depois de 3 anos e meio, ele vai assentar no templo querendo parecer Deus, dizendo ser Deus, como disse Paulo, segundo as Tessalonicenses, diz que quando o anticristo vier, ele se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus, não é? E Jesus disse também, quando vocês verem a abominação da desolação, da qual também falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então Jesus aqui, quando fala isso, em Mateus, em Marcos, ele diz para Israel, quando vocês virem a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Você tem que entender isso. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E aí eu te pergunto, a igreja vai estar na grande tribulação? Não, por quê? Porque eu não vou estar na Judéia. Você vai estar na Judéia para fugir para os montes? E quem mora em lugar que não tem monte, como Brasília e outros estados, né, que não há monte para fugir? Claro que Deus está falando para Israel, né? Jesus disse também, olha para que a vossa fuga não seja no sábado. Quem guarda o sábado é o povo judeu, né? No Novo Testamento você não vai ver nenhum versículo Jesus mandando guardar o sábado, tá ok? Por quê? Porque os sábados, em Colossenses diz, que era uma lei cerimonial, o povo não guardava. Em Hebreus 4 diz que o sábado é o descanso e resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. O povo que se guarda a lei, ele está obrigado a guardar todos os mandamentos da lei, senão ele está em maldição, porque é maldito e todo aquele que não permanecer em tudo que está escrito no livro da vida, no livro da lei para fazê-la, Gálatas 3:12. Então, na verdade, as 70 semanas, resumindo, cumpriu-se 7 semanas em que o povo saiu de Israel e edificou Jerusalém. Cumpriu-se mais 62 semanas, que foi o tempo que o povo edificou Jerusalém, e até a morte e ressurreição de Cristo. A partir da morte e ressurreição de Cristo, houve um congelamento, houve um hiato, abriu-se um parêntese, em que nós chamamos tempo da igreja, tempo dos gentios, tempo esse que Deus está tratando com a igreja, tempo que nós conhecemos como tempo da graça. A qualquer momento a igreja será arrebatada, então acabará o tempo da igreja, e quando o tempo da igreja acabar, começa a grande tribulação. Ai daquele que ficar. Faça de tudo para subir, irmão, porque será um tempo de angústia e de dor, em que o anticristo virá como solucionador dos problemas, logo depois ele vai botar as mãos de fora, e está descrito em Apocalipse 12, essa perseguição vai ser terrível, ele vai matar todos aqueles que não aceitaram a marca da besta, vai perseguir aqueles que ficaram, não é? Vai matar judeus que não vão aceitar, adorar outro Deus a não ser o Deus Jeová, o Deus de Israel, não é? Então essa perseguição vai ser muito, muito, muito terrível. Então muitos morrerão nesse dia, mas Deus salvará Israel. No final da grande tribulação, a Bíblia diz em Zacarias 14, Zacarias 12, que o Senhor virá, pisará no Monte das Oliveiras, os montes se fenderão e ele salvará todo Israel. Descrito também segundo a Tessalonicenses, em que o Senhor virá e matará o anticristo com a sopro da sua boca. E Apocalipse 19 diz que foi visto, João viu um cavaleiro vinha no cavalo branco, e vinha também os santos vestidos de linho fino e puro e branco. Nos versos anteriores diz que foi dado para a igreja vestir linho fino, puro e branco. Então entende-se que a igreja do Senhor virá com Jesus, cavalgando em cavalos brancos, e pelejará contra o anticristo. O Senhor matará o anticristo com a espada que sai da sua boca, e todo o exército, os exércitos do mundo se reunirão nesta batalha do Armagedon, e o Senhor matará os seus exércitos. Então, o Senhor Jesus, neste momento, vai salvar Israel, estabelecerá seu reino milenal, será 1000 anos reinando, e os que estiverem com Cristo, que são a igreja, reinarão por 1000 anos. Então, vai estabelecer-se o juízo de Mateus 25, em separar os bodes das ovelhas, e ali os israelitas
que estiverem vivos nesse tempo também serão salvos, vão possuir o reino de Deus por 1000 anos, porém vão experimentar morte física nesse milênio. Esses judeus que ficaram, que sobreviveram à grande tribulação, porque em Isaías capítulo 65 diz que o jovem morrerá de 100 anos e os anos dos seus eleitos serão como os da árvore, ou seja, viverão como nos tempos de Adão. Viverão muitos anos, mas depois disso, no final dos 1000 anos, em que Satanás estará amarrado, Satanás será solto e ele virá, juntará uma multidão como Gog e Magog, como a areia da praia que está no mar, e virão pelejar contra o Senhor Jesus, e o Senhor matará todos eles, não é? E para ver que durante o milênio haverá pessoas que estarão ainda de falsidade. Então o milênio será uma preparação para a eternidade. Então que todos nós devemos estar percebendo que muitas coisas estão. Isso aqui foi de forma resumida, 70 semanas, mais o milênio. Deus abençoe todos, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor mais uma vez.